Então, hoje nós vamos trabalhar a respeito da fé. Nós pensamos que ficaria tudo bem para nós se nós primeiro colocássemos o fundamento principal do cristianismo, que é o estar em Cristo, depois a maneira como a família humana entende, veio a participar e veio a fazer parte da família divina, depois falamos um pouco a respeito do como. E a respeito do como, primeiro falamos a respeito do método de Jesus. Na verdade, quando a gente fala, então, em fé, sempre nos lembramos de Romanos 1,16, o justo pela fé. E esta, entende, é a nossa grande esperança e é também ter a nossa grande possibilidade. Mas vivendo pela fé, nós devemos sempre ter bem claro que é viver pela fé no poder da palavra de Deus. Então, isto é aquilo, entender que é vamos dizer assim, o que dá a força, o que possibilita que o método de Cristo se torne uma realidade na nossa vida. Então, nós temos visto dois dos principais fundamentos do como. O primeiro, ele é que, ao ser tentado, Jesus, o que ele fazia? Ele citava a Bíblia e no Desejado de Todas as Nações, nós temos essa citação dele que devia sempre se ficar em nossa memória. Para cada tentação, porém, tinha uma única resposta. Está escrito. Então, se esse daí era o método que Jesus usou, e Ellen White agora vem e confirma que para cada tentação era isto que Jesus fazia, nós devemos entender de pronto, pôr em nossa mente e concordar que, de fato, isto é aquilo, entende, que Deus espera que a gente faça. O segundo ponto é que a palavra de Deus tem poder. E que a palavra de Deus tem poder é uma coisa óbvia. É exatamente alguém, entende, que vai abrir a Bíblia logo de cara, ele vê, entende que, de fato, a palavra de Deus tem poder. Porém, de que a palavra tem poder de criar o conteúdo dentro da nossa mente na hora que nós somos tentados, esse dali já é alguma coisa, entende, que se transformou numa exclusividade do movimento adventista em 1888. Então, que a palavra de Deus tem poder, entende, isto é óbvio. Porém, que ela tem poder de criar dentro de nós a obediência, dentro de nós a justiça, e que dessa forma nós recebemos a Jesus Cristo vindo viver a sua vida em nós, que este ainda é a chave que abre para nós a realidade do Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso de entender é fantástico e nós queremos entender que o movimento adventista foi extremamente agraciado em 1888, quando nos veio, entender, através dos pastores Wagner e Jones, esta bendita informação. Porém, que a palavra de Deus tem poder. Nós vemos, por exemplo, lá no História da Redenção 2021, entende? Aonde nós temos a realidade escrita por Ellen White, de que Deus Pai falou assim para Jesus Cristo: façamos o homem. E ele, logicamente, ele não precisou moldar o barco, entende? Na hora que ele falou, exatamente, já estava lá, entende, o Adão com suas veias, com todos os seus órgãos, tudo ok, porém ainda Ellen White diz que eles não estavam funcionando. E que a palavra de Deus também tem poder. Nós vemos então no Desejado de Todas as Nações essa declaração que é fantástica da vinda da pena inspirada, quando Ellen White então escreveu assim: quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser a fonte do poder. Isso daqui, entende, para nós adventistas, entende, que cremos no Espírito de Profecia, devia ser também algum marco dentro da nossa vida de que a fonte do poder, que a fonte, entende, que pode então nos levar a vermos cumprido na nossa vida os ideais de Deus, é exatamente pela fé no poder da palavra de Deus. Alguém latente ele poderia dizer assim, entende, mas e não é o Espírito Santo a fonte do poder? Não poderia ser ele, entende? Porque de fato nós lemos no Tiago, no Gálatas 5, onde diz: o fruto do Espírito é amor, e nós sabemos que amor é o cumprimento da lei.
Então, alguém poderia dizer, então, mas não é o Espírito Santo tendo que, então, ele cumpre em nós a lei. Na verdade, nós sabemos que o Espírito Santo é o elemento essencial para quê? Exatamente para nos trazer à lembrança aquele versículo, entende, que é necessário para a gente ser vitorioso sobre uma determinada tentação. Então, de fato, o fruto do Espírito é amor, exatamente porque o Espírito Santo é aquele agente dele que nos traz à memória aquele versículo que tanto nós precisamos. Desejado de todas as nações, então, apenas repetindo, quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser a sua fonte de poder. E Jesus Cristo, com relação à fé, ele tem duas citações dele que eu trouxe aqui. Uma está no livro de Mateus, que diz assim: ó, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, e o monte irá aonde for indicado. E a outra está no livro de Lucas 6, onde de novo ele diz: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, e a amoreira entenderia aonde fosse então indicado. Então, nós vemos aqui, entende, que o Jesus Cristo, ele está realçando este fato aí. Ele não está nos dizendo que é para nós termos uma fé do tamanho da grão de mostarda. Não. Ele está exatamente nos dizendo que nós devemos fazer exatamente como esta semente faz. O que faz esta semente, que é das hortaliças? Eu subentendo que o fumo tem uma semente menor do que aquele da mostarda. Porém, das hortaliças, ela de fato é a menor, entende, que existe. E qual é a característica dessa sementinha? Ela aproveita toda a oportunidade, entende, que tem, ela suga do meio ambiente tudo aquilo que é possível e por isso então ela se transforma na maior de todas as hortaliças e, como Jesus Cristo disse, os pássaros chegam até a fazer ninho nela. Então, esta é a característica da fé que agrada a Deus. Aquela fé que aproveita todo tipo, toda a oportunidade, todos os momentos para manter-se em comunhão com Deus. Não é, entende, aquela fé, entende, que passa o dia longe de Deus e nas horas, entende, apenas o busca em oração. É uma contínua comunhão com Cristo, entende? É aquilo que o apóstolo escreveu, orai sem cessar. Muito bem. Veja, entende, que Ellen White, ela nos esclareceu a respeito da fé. E a citação, ela diz o seguinte: uma hora foi ocupada na leitura e em conversar com eles sobre a necessidade de sua compreensão de como exercer fé. E ela diz o seguinte: esta é a ciência do Evangelho. Então, veja, entende, que é uma citação extremamente clara e muito profunda. Diz, esta é a ciência da fé. E o que é a ciência da fé? Exatamente como é que um cristão faz para ele exercer a fé. Ela diz o seguinte, então: a Escritura declara, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou, em outras palavras, sem fé é impossível nós cumprirmos qualquer tipo de mandamento do nosso Deus. O conhecimento do que as Escrituras querem dizer, quando nos recomendam com insistência a necessidade de cultivar a fé, é a mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Percebe, entende, que é uma citação muito interessante que vem e um esclarecimento muito interessante a respeito do que significa nós cultivarmos a fé. Sofremos muitos problemas e tristezas por causa da nossa incredulidade e da nossa ignorância de como exercer fé. Aqui inteiro eu queria apenas fazer um pequeno parágrafo, entendeu? Um pequeno parênteses. De fato, Ellen White tem razão com esta citação que nós colocamos em vermelho. Nós, como movimento adventista, nós estamos agora dando os primeiros passos no sentido de nós aprendermos, de nós vencermos essa ignorância do que significa exercer fé no poder da palavra de Deus. Devemos romper as nuvens da incredulidade. Não podemos ter uma saudável experiência cristã, não podemos obedecer
ao evangelho da salvação até que a ciência da fé seja melhor compreendida. Então é isso, entende, que nós hoje vamos procurar esclarecer pelo menos alguns pontos desses que entendemos ser os essenciais. E ela diz assim: e até que ela seja exercida, não pode haver perfeição do caráter cristão. E tudo aquilo, entende, que nós hoje estamos necessitando e que Deus Pai está necessitando, exatamente é a perfeição de caráter, ou seja, a perfeição de caráter que está ligada exatamente com Cristo Jesus, vir viver a sua vida em nós ininterruptamente. Então ela diz, ó, não pode haver perfeição do caráter cristão sem aquela fé que opera por amor, sempre lembrando, por amor ao Pai, e que purifica a alma, ou seja, que nos traz as vitórias, ou em outras palavras, sem a fé no poder da palavra de Deus, é impossível que a videira verdadeira venha a produzir os frutos nos seus ramos, que nós sabemos que são os cristãos. Então, nós temos que, com relação à fé, e não é só com relação à fé, nós temos diversos assuntos que estão dentro assim, do conhecimento, do jargão, daqueles que se dizem entender que são adeptos à palavra de Deus, que eles são muito comentados, mas às vezes entendem, não muito compreendidos. Ou seja, as pessoas falam bastante sobre eles, mas se você entender, for começar a fazer perguntas, as pessoas entendem, têm dificuldade em dizer qual é que é a essência, por exemplo, da terceira mensagem angélica. E se você entender, vai dizer, entender, o que é de fato a terceira mensagem angélica, as pessoas não têm um bom, assim, bem claro na mente, diz, a terceira mensagem angélica é nada mais, nada menos do que permitir que Jesus Cristo venha viver a vida dele em nós ininterruptamente. São poucos, entende, aqueles que têm exatamente esta compreensão, e mesmo assim dizem, nós devemos levar a terceira mensagem angélica a todo mundo, mas não temos boa consciência do que significa a essência dessa mensagem. A outra mesma parte da justificação pela fé, a justiça de Cristo, ou mesmo entender o que significa mesmo comer a carne e beber o sangue de Cristo. Esses assuntos, entendem, as pessoas falam, entendem, mas elas não estão relacionando bem com esta realidade. Eu creio, entender, que nós somos muito, entender, aquele que creio que a ceia do Senhor é exatamente uma ilustração do que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo Jesus. E como então a irmã Sayonara antes e o irmão Tiago abriram para que a gente pudesse então apresentar mais mais alguns temas além desses 10 que estavam programados, nós vamos ter exatamente a esse aspecto. Muito bem. E o outro assunto, então, que também é pouco conhecido dentro do mundo cristão, exatamente aquilo que é a fé. O povo em geral, ele confunde a fé bíblica com crendice, sentimento, um pensamento positivo, ou uma confiança mútua entre as pessoas, já dão lá o nome de fé. E se alguém tem um entusiasmo muito grande em relação a uma opinião, ou aquilo que ele espera, isso entende, ainda que não tenha nada, que não esteja nada relacionado com os assuntos espirituais, nada com a Bíblia, é comum dizer que essa pessoa tem muita fé. Mas tais crenças nada tem a ver com a fé bíblica. A fé bíblica que Jesus Cristo diz, entende, que ela transforma, que ela transporta montanhas, ela não tem nada a ver com esse tipo de crendice. Ela tem a ver sempre com uma promessa ou um mandamento que estão contidos nas Escrituras. Muito bem. Então, como então nós vamos tentar tratar um pouco de fé, primeiro então nós vamos considerar pelo menos 3 traduções diferentes de Hebreus 11:1. A primeira diz assim: mas eis que a fé é a convicção das coisas que se esperam como se já fossem realidade. É a revelação das coisas que não se veem. É exatamente aquilo que Ellen White fala, entender, que na semente já está a árvore. Então, na semente do amor já está exatamente quando nós vemos assim, amar ao próximo, exatamente nessa semente está lá já o amor.
Uma outra citação, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. E a terceira, ela diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Então, nós sabemos, então, que temos essas diversas traduções da Bíblia, mas mesmo assim, muitas pessoas leem a Bíblia e elas leem essas citações, mas elas não ligam como o pastor Jones e o pastor Wagner ligaram os fatos do que era entender a fé com relação à vitória sobre o pecado. Então, se nós tivéssemos hoje aqui o pastor Jones e nós fôssemos pedir para ele, pastor Jones, o que é fé? Veja, entenda que nós não estamos em 1888, mas podemos, então, considerar, entender essa mesma realidade do que é que o pastor Jones nos diria, porque ele deixou escrito isto. Olha o que ele diz. Fé é esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz. É confiar nessa palavra para realizar o que ela diz. A fé ensina que a palavra tem em si mesma poder para realizar o que ela própria declara. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Que a palavra de Deus é autorrealizável. E ter fé, convicção, certeza absoluta de que este fato ele vai acontecer tão logo a gente citar a palavra de Deus, exatamente isso, entende, que o Jones então diz que é fé. É a crença na palavra fiel, a palavra plena de fé, a palavra cheia da fidelidade de Cristo para honrar a sua palavra, que não pode mentir. Somente a palavra de Deus realiza o que nela é declarado, e por isso entende que isso também foi traduzido assim, que só Deus manda e só Deus cumpre. Porque nós sabemos, entender, da nossa fraqueza, da fraqueza da nossa natureza humana e da impossibilidade que nós temos de nós cumprirmos um único mandamento de Deus. Então, fé é exatamente isso que o Jones escreveu, e ele tem outra definição, entendeu? Com outras palavras, ele diz o seguinte: a palavra de Deus é possuída pelo poder divino pelo qual realiza o que é falado. Fé é saber que na palavra de Deus há este poder. É esperar que a própria palavra realize a coisa falada. É depender desta mesma palavra para realizar o que ela afirma. Exercer fé é esperar que a palavra de Deus cumpra o que ela promete. Cultivar a fé é a prática de fazer com que a confiança cresça no poder da própria palavra de Deus para cumprir o que é dito nessa palavra. Então, nós vemos que em 1888, nós, do movimento adventista, fomos brindados, entende, com esta compreensão que vai revolucionar o mundo, e isso, entende, nós temos certeza que vai acontecer bem logo. Olha outra citação. A fé é a dependência somente da palavra de Deus. E o esperar que essa palavra cumpra o que diz. Opa, agora vem então lá o que é justificação pela fé, segundo o entendimento daqueles dois mensageiros de 1888. Justificação pela fé, portanto, é a justificação por depender somente da palavra de Deus e esperar que esta palavra a cumpra. Isso, então, é a justificação pela fé, que, como nós falamos antes, muito é falado a respeito dela, mas o âmago, o que é de fato, entende? Essa justificação pela fé. Graças a Deus, entende? O pastor Jones definiu nesse livro que está registrado no Lições de Fé. Justificação pela fé, portanto, é a justificação por depender somente da palavra de Deus. Porque de vez em quando alguém fala assim, entende, que a justificação pela fé é Deus declarar justo. Mas quando Deus declara alguma coisa, nós temos que Deus não pode mentir, não? E quando Deus declarar, entende, que o irmão Tiago é justo, naquela mesma hora a palavra de Deus transformou o irmão Tiago em alguém justo. Então, justificação pela fé, portanto, é a justificação por depender somente da palavra de Deus. Então, não tem nenhum tipo de sentido alguém ter de dizer que a justificação pela fé seria como se fosse uma sentença de um juiz,
ou de um júri, entende? Que declara que esta pessoa é inocente. Não. Se Deus declara alguma coisa, esta coisa acontece imediatamente e não passa nem um tipo de segundo. Então, vemos assim que a fé, ela envolve esperança, sim, mas ela é uma esperança que ela está enraizada em profunda certeza. E nós sabemos exatamente isto. Por exemplo, teve uma ilustração. Nós esperamos que, de fato, o sol clareie as nossas manhãs. Porém, nós temos absoluta certeza de que tal fato vai acontecer amanhã, a tal hora, ele está já clareando. Então, é uma esperança, mas é uma esperança que tem certeza absoluta. Então, isto é exatamente a fé, é a certeza absoluta de que tal fato que está dito, Deus vai cumpri-lo, e nós temos o anjo dizendo que para Deus, ele não conhece impossíveis em todas as suas promessas. E graças a Deus que nós sabemos também que as promessas de Deus são nada mais, nada menos, desculpa, os mandamentos de Deus são nada mais, nada menos do que suas promessas. Então nós temos certeza de que a fé é uma esperança mesclada com absoluta certeza de que vai de fato acontecer o que as Escrituras declaram, exatamente aquilo que nós estamos citando na hora que nós estamos sendo assediados pelo inimigo. Então, veja, agora aquilo que o Jones de novo escreveu, nós trouxemos de volta, porque nós consideramos que esse daqui é um daqueles fundamentos que devia permanecer na nossa memória. Ele escreveu o seguinte: você não deve ler ou ouvir a palavra de Deus e concluir, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Por exemplo, um dos mandamentos, que existe, é amar vossos inimigos. Quando nós citamos com fé este mandamento, eis que naturalmente vai aparecer dentro da nossa mente o desejo e a intenção de nós fazermos o bem àquela pessoa que está nos fazendo o mal, e por isso ele é classificada como inimigo. Você não deve ler ou ouvir a palavra de Deus e concluir, preciso fazer isso ou fazer aquilo. Antes, deve permitir que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Essa citação, de fato, as crianças entendem que já conhecem, assim que começam a ter consciência, elas já deviam ter de compreender bem, e as nossas crianças deviam ser ensinadas, e as nossas jovens deviam ser conhecidos por aqueles que fazem exatamente isto. Muito bom. E nós sabemos da maneira de fazer isso, nós citarmos esta palavra na hora da tentação. Essa é, pois, a fé em Jesus. Fé em Deus, fé na palavra. Isso a fé em Jesus. E nós sabemos que existe a fé em Jesus e há também a fé de Jesus. Então, agora, nós gostaríamos de estabelecer o equilíbrio que existe entre uma e outra, o que uma significa e o que a outra significa, como é que nós devemos entender, então, que é esta outra, que é a fé de Jesus, porque com relação à fé em Jesus, eu creio que até agora, então, foi aquilo que nós estivemos tratando. O que temos apresentado, então, até agora, é a fé em Jesus, é a confiança em sua capacidade de nos salvar, de nos socorrer, de nos valer, de nos suprir todas as nossas necessidades. Essa aí é exatamente a fé em Jesus, é a fé na palavra, é a fé em Deus. Veja, entender que os judeus, eles estavam interessados sempre em aprender alguma coisa de Jesus Cristo, ainda entender que eles sempre eram oponentes, mas nem todos lá eram oponentes, né? Então alguém lhe perguntou assim, perguntaram-lhe, pois isso está no livro de João 6:28, o que havíamos de fazer para praticar umas obras de Deus? Em outras palavras, o que é que a gente deve fazer para a gente cumprir a lei de Deus? Ou seja, para praticarmos as obras de Deus. Veja entender a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou, nada mais, nada menos do que vocês tenham fé na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Então, a gente pode, então, fazer esse tipo de conclusão, que é uma coisa extremamente óbvia, não? Que Jesus Cristo também ele é da mensagem de 1888. Quando, aqui isso agora entendeu o Jones que escreveu. Ele escreveu o seguinte, desculpa, foi o Wagner. Quando a fé está presente, Deus atua. Quando a fé não está ausente, a carne atua. Então nós temos de novo aquela tristeza, entender que nós temos
dois grupos dentro do nosso movimento adventista. Um grupo entende que compreende que é o poder da palavra de Deus que vai lhe produzir a justiça, que vai produzir o cumprimento dos mandamentos, e outro grupo entende que ainda não compreendeu, ou a gente não tem informações, o porquê entende que não aceitam esta mesma realidade. Agora, ainda então, o Wagner escreveu assim: antes que os homens aceitem plenamente a simples palavra de Deus, tudo deriva do eu. Tudo deriva de onde? Do esforço de nós queremos entender, forçar a natureza humana, que ela é uma árvore, que ela produza bons frutos. Mas Jesus Cristo falou que é impossível que ela faça isso. Então, antes que os homens aceitem plenamente a palavra do Senhor, tudo deriva do eu. As obras da carne são apenas pecado. Olha, e agora ficou claro, hein? Que todo aquele entende que não está se servindo da palavra de Deus para vencer as suas tentações, ele está, entende, ofendendo ao nosso Deus. As obras da carne são apenas pecado, e conquanto os homens professem servir a Deus e tenham ansioso desejo de fazer o certo, suas próprias obras nesse propósito são apenas fracasso. E Jesus Cristo mesmo, entende, que falou, entende, sem mim, ou seja, sem a minha palavra, entende, será, entende, um completo sucesso, nada podeis fazer. Agora, então, entende, eu queria, entender, abrir um pequeno parênteses aqui. Existem alguns, entende, que dizem o seguinte: olha, com relação a esse assunto, outro assunto e tal, entende, a minha consciência não me acusa, entende, está tudo certo, mas nós devemos, entende, então, compreender que a consciência, o papel da nossa consciência não é definir o que é certo ou errado. O papel da consciência é apenas apontar aquilo que é certo ou errado. E quando é que ele aponta? Quando eu, entendo, vejo alguma coisa, entende, que Deus proíbe, por exemplo, e eu creio que, de fato, aquilo deve ser evitado, sempre que tiver alguma situação em que apareça aquela realidade, o que a minha consciência faz? Ela aponta direto. E nós sabemos, entende, que se nós formos cauterizar a nossa consciência, então ela poderá, entender, depois, entender, não apontar mais as coisas. E Jesus Cristo falou, entende, que a escuridão espiritual, neste caso, seria extremamente grande. Então, o papel da consciência não é definir o que é certo e errado. Ela é apenas, depois que a Bíblia, que é a única parte, entende, o único local onde nós podemos encontrar o que é certo e errado, depois que pela palavra de Deus foi definido que tal coisa é assim, que tal coisa não é, agora a consciência, entende, vai, e toda vez que aparece essa situação, ela vai então nos apontar. E uma outra parte é a respeito do fariseu e do publicano, entende? Nós fizemos então essa pergunta, com quem eles se comparavam. O fariseu, infelizmente, ele foi lá, entende, no templo, e ele falou das coisas, entende, que fazia, mas ele estava se comparando com os outros homens, e quanto mais defeitos ele encontrava nesses outros homens, mais, entende, ele se sentia que ele estava de acordo com aquilo que são os requerimentos de Deus. Já o publicano, entende, ele foi lá no templo e ele foi se comparar com Jesus Cristo. E quando ele viu a santidade de Jesus Cristo, toda a sua formosura, ele diz: tende piedade de mim. Então, nós devemos, então, termos esse tipo de realidade em nossa vida. Se nós formos nos comparar com as pessoas que estão ao nosso redor, eventualmente nós vamos enveredar por um caminho que não traz resultado e, na verdade, traz bastante prejuízo. Mas se nós sempre estivermos olhando para Jesus Cristo, nós vamos estar, então, naquele caminho que vai nos levar a termos a aprovação do nosso Deus. Muito bom. Outro assunto é que isso, entende, já está, entende, bem claro, entende, na nossa mente, que todos os mandamentos são promessas. Na verdade, eles, além de promessa, eles são também os juramentos de Deus. No livro de Hebreus 6, 12 e 13, nós lemos assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Percebe, entende, que ele está falando aqui que a promessa de Deus é o juramento. Certamente te abençoarei e te multiplicarei.
Então, todas as promessas, todos os mandamentos de Deus, na verdade, eles são juramentos que Ele nos está fazendo se nós aprendermos a receber a lei em Cristo, como nós vimos na nossa última apresentação. Então, se alguém diz o seguinte: olha, eu não estou nem aí com como, entendeu? Eu não cito a palavra de Deus a ser tentado, esse negócio de 1888, eu não creio nisso. O que interessa a pessoa está fazendo? No livro de João, 1 de João 5,10, nós lemos assim: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. E, logicamente, isso aí é um grave pecado. Então, nós devemos estar sempre muito assim, com o coração compassivo, e nós estarmos sempre atentos para ajudarmos as pessoas a que elas também venham a compreender que o método ensinado por Wagner Jones e Ellen White desde 1888 é algo, entende, que Deus está esperando. Não praticá-lo ou desprezá-lo depois que nós tomamos conhecimento dele é um grave pecado, entende? Nós devemos, logicamente, ajudar as pessoas a que elas não cometam também este. Então, se alguém então deseja, de fato, viver pela fé, ou seja, se ele deseja dominar o seu ego valendo-se do método de Cristo, o que ele deve fazer? Exatamente aquilo que nós colocamos nas placas das estradas, escrevemos nos muros. Se vocês vierem aqui em Medianeira, aqui vocês vão ver uma porção de muros das cidades, onde nós escrevemos exatamente aquilo que vocês estão vendo ali, entende, em vermelho e em amarelo. Para cada tentação, para vencer a tentação, cite a palavra de Deus. E nós também fizemos outdoors, nós os colocamos nas rodovias. Então, o que é que Deus está querendo que a gente faça? Que a gente tome a lei de Deus e torne ela o nosso pensamento. E quando nós estivermos fazendo isso daí, vai se cumprir em nós o 2 de Coríntios no 10:5, onde diz que nós devemos então levar cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Ou seja, quando vem o inimigo, ele coloca alguma coisa, algum pensamento dentro da nossa mente, e ele, logicamente, não sabe colocar pensamentos bons, e ele também não quer fazer isso. Quando nós estamos diante dessa situação, e essa situação é corriqueira, não? Para que nós levemos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, nós devemos exatamente citar a palavra de Deus. Se nós estivermos fazendo isso, nós estaremos cultivando a fé de Jesus. Então, se nós tendo êxito e nós nos treinando e nós cultivando esse tipo de fé, o que é que nós vamos ter? Nós vamos reconhecer que Jesus Cristo tem completa razão quando ele falou: meu jugo suave e o meu fardo é leve. Se a gente não faz isso, aí de fato nós vamos concluir que guardar a lei de Deus e ser fiel a Deus, de fato, é um fardo pesadíssimo e é impossível, de fato, de se cumprir a lei de Deus se não for através do como, se não for através do método que Jesus usou para dominar o seu ego. Então, nós temos que entender a fé de Jesus, e no Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, nós vamos falar um pouco a respeito da fé de Jesus, ok? Ele vem entender que ele não diz a fé como a de Jesus, ele fala a fé de Jesus. Isso é um fato bastante importante e nós devemos levá-lo em consideração. Sabemos que Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele não se valeu em benefício próprio de poder algum que não seja abundantemente disponível para nós. Deus Pai nos facultou exatamente a mesma condição que Jesus Cristo tinha. E visto que ele falou: Lázaro, vem para fora, ou ele falou para o mar: aquieta-te, e essas coisas aconteceram no ato, a gente então deve fazer esse tipo de pergunta: como? Por que aconteceu? Qual foi o poder causador? De onde veio, então, exatamente este poder? Jesus tinha absoluta certeza de que tais fatos aconteceriam tão logo ele tivesse pronunciado as palavras. E ele estava, porventura, falando as suas próprias palavras como homem?
Ou estava ele, porventura, fazendo uso do seu poder divino, inerente à sua imanente divindade? Não e não. Ele não estava nem falando como homem e nem estava, entende ele, fazendo uso da sua divindade. Se ele estivesse fazendo uso de sua divindade, ele teria deixado de ser um exemplo para nós. E o inimigo, logicamente, iria se servir disso. No entanto, havia a divindade do Pai que ele podia ser invocado e ele mesmo disse: o Pai está em mim. E ele afirmou: estas palavras que vós escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E ele repetiu o mesmo, a mesma realidade assim. O que eu falo conforme me disse meu Pai. As palavras que eu vos digo, que eu vos falo, não as falo por conta própria, mas meu Pai, que mora em mim, realiza as obras. Então, nós também podemos dizer, e através do que é que ele, então, realizava as obras? Nós já sabemos, não? As palavras que Jesus falava eram as palavras de Deus Pai que estavam na Bíblia, e quando ele falou, e o Deus Pai tinha dito assim, no livro de Deuteronômio 18, nós lemos assim nas palavras de Deus: um profeta levantareis para eles, porém as minhas palavras na sua boca. E Cristo tinha absoluta certeza, ele tinha absoluta fé no poder criador daquelas palavras. Ele cria e ele tinha absoluta certeza de que a palavra do Pai, ela tinha poder de ressuscitar o Lázaro, e que de fato isso iria acontecer. Ela tinha poder de acalmar o mar, e que isso de fato ia acontecer. E ele tinha poder de curar a lepra ou qualquer outro tipo de doença. Ele tinha poder de devolver as vistas aos cegos, por causa de que a palavra de Deus é onipotente. Ela, de forma nenhuma, poderia falhar uma única vez. Ele tinha, então, fé incondicional no poder da palavra de Deus. Então, isto é a característica fundamental de Jesus Cristo. Isso entre o que era, então? Essa, então, era a fé dele. Ou, em outras palavras, a fé de Jesus. Então, nós temos a fé em Jesus e nós temos a fé de Jesus. E agora, então, nós deveríamos então pedir, porque lá no livro no Apocalipse 14:12, diz assim: eis os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, nós podemos pedir, como é que nós poderíamos ter esta fé de Jesus? Ora, não se trata de uma fé semelhante à de Jesus, ou do tipo de Jesus, ou da qualidade. Não, o que se trata é da fé dele mesmo. E isto significa o quê? Significa a fé que ele mesmo exerceu quando ele estava aqui na Terra. Então, é apenas quando ele vem viver a sua vida em nós, é que nós, de fato, podemos ter a sua fé. Tendo em nós, quando nós temos dentro da nossa mente o Jesus Cristo, ele está exercendo exatamente a fé dele. Não entende que agora nós vamos buscar, querer criar uma fé semelhante à de Cristo Jesus e ter a mesma parte do que significa ter a mente de Cristo. Eventualmente, alguém poderia se iludir dizendo: ter a mente de Cristo significa entender que agora eu vou ser exatamente da mesma altura de Cristo Jesus. Não. Quando para nós chegarmos à estatura de Cristo, nós necessitamos tão somente que ele venha viver a vida dele em nós ininterruptamente. Quando um de nós chegar a esse tipo de situação, então ele chegou na estatura de Cristo. Mas não entender que nós vamos ter a mente de Cristo ou querermos termos exatamente aquilo que Jesus Cristo fez, ou sermos como se fosse o segundo Cristo. Para se ter a fé de Jesus, é imprescindível ter a Jesus Cristo vivendo dentro de nós. Isso significa ter a fé de Jesus, que fala então no livro do Apocalipse 14:12. É a mesma coisa então para a mente de Cristo. Como é que eu faço para eu ter a mente de Cristo? Ora, a única forma de que nós temos de ter a fé de Jesus ou a mente de Cristo é se ele vem viver esta realidade dentro da nossa mente. E nós temos uma citação do Espírito Profecia que diz que quando Jesus Cristo vem viver dentro da nossa mente, ele se serve de todas as nossas habilidades, da nossa visão, da nossa fala, da nossa audição, de todos os órgãos dele que nós temos, ele vai fazer uso. E por isso, entre que nós dizemos que Gálatas 2:20
é nada mais do que a gente ser enjesuizado, que é exatamente o contrário de alguém ser endemoniado. E se no momento eu não estiver sendo enjesuizado, invariavelmente eu vou ser, então, alguém que está sendo endemoniado, e embora eu não esteja espumando, nem quebrando vidro, nem fazendo as coisas, mas onde eu der vazão para o ego, é nada mais, nada menos do que o inimigo, entende, que está tendo domínio sobre a gente. Sem que ele esteja em nós, nós nunca poderemos ter a fé dele e nem a mente dele. E ao tê-lo, o que ele quer que aconteça então conosco, nós vamos ter, entende? Não somente quando Jesus Cristo vem habitar em nós, ele não vem sozinho. Lembra-te que ele falou bem assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada. Então nós sabemos que quando Jesus Cristo vem viver em nós, quando o Gálatas 2:20 está sendo uma realidade para nós não temos apenas Jesus Cristo, nós temos o trio celestial habitando dentro de nós. É exatamente por isso que Jesus Cristo também disse até que o batismo devia ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do Salmo 91. Todos os que têm a fé de Jesus, então agora é apenas repeti-lo, para ter a fé de Jesus, nós precisamos ter Jesus dentro de nós, e ele vem ter em nós exatamente quando nós citamos a palavra de Deus, conforme nós vimos em diversas citações no último encontro que nós tivemos aqui. Então, todos os que têm a fé de Jesus, o que acontece com eles? Eles estão habitando no esconderijo do Altíssimo. E se alguém então já olhou para o Salmo 91 e disse assim, como é que eu faço para tornar isso uma realidade na minha vida? Esse agora então está bem claro como é que nós podemos ter o Salmo 91 numa experiência sólida dentro da nossa existência. Então, se alguém então está no esconderijo do Altíssimo, ele está descansando à sombra do Onipotente. E o que é que Deus faz então quando ele está dentro de nós? Ele nos livra do laço do passarinheiro, que seriam o que? As falsas doutrinas, não? E como também nos livra da peste perniciosa. Nós sabemos que isso tem a ver então com a corrupção, e nós sabemos que a corrupção está se alastrando vigorosamente, e nós estamos chegando àquela altura onde Ellen White fala que o mundo, já no tempo dela, entende, ele estava, entende, já assim, com uma moralidade inferior à de Sodoma e Gomorra. Nenhum mal te sucederá, ou seja, entender, não vai ter nenhum cometimento de pecado se nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Praga, ou seja, peste nenhuma chegará à tua tenda, ou seja, à tua casa. Pisarás o leão e a cobra. Ou, em outras palavras, o que vai acontecer? Entende? Vai vencer o inimigo exatamente da forma como Jesus Cristo venceu. Não que vamos ser nós que vamos fazer, mas ele que vem reviver a vida dele em nós, e ele vai então exatamente produzir, porque ele é a videira e nós os ramos, e ele tem muito desejo de produzir dentro de nós. Então, ao cultivarmos a fé em Jesus, o que é que acontece? Nós vamos ter então a fé de Jesus, porque quando nós cultivamos a fé em Jesus, nós vamos citar a palavra de Deus, e quando nós citamos a palavra de Deus ao ser tentado, ele vem viver em nós. Ele não vem sozinho, ele vem com a sua mente e vem também com a sua fé. Estaremos então fazendo o quê? Vivendo pela fé. Então, era esse o nosso título, né, de hoje, então, era viver pela fé no poder da palavra de Deus. Então, nós, quando estivermos então cultivando a fé em Jesus, nós teremos a bênção também de termos a fé em Jesus. Então, agora, minha gente, eu vou anunciar rapidamente o próximo tema que nós vamos ter, e ele tem esse título bem curioso, tá? A testemunha é você, e olha só, entendeu? Cumprimento. Quer você queira, quer não. Nós vamos ser testemunhas de Deus Pai, e estamos sendo testemunhas de Deus Pai, e se nós não formos testemunha de Deus Pai, nós vamos ser testemunhas do inimigo de Deus. E esse aí, então, irmão Tiago, vai ser aquilo que nós vamos estar discorrendo no próximo encontro, se o nosso Deus assim o permitir. Então, como estamos no final, eu vou então, reverentemente, fazer a oração final. Nosso Deus e nosso querido Pai, a nossa necessidade, Senhor Deus, como movimento adventista, e a nossa necessidade particular é exatamente de nós termos tanto a fé em Jesus como a fé de Jesus.
possibilita, Senhor Deus, que essa realidade ela venha ao nosso encontro e que nós tenhamos a bênção de fazê-lo por amor a Ti. E assim, dessa maneira, nós sermos aquelas testemunhas que o nosso bem está necessitando. Para isso, Senhor Deus, nós rogamos que o querido Pai derrame sobre o movimento adventista, especialmente neste momento e nesta fase inicial, derrame o seu Espírito segundo a sua promessa de Atos 2,17. Nós estamos, Senhor Deus, necessitados de, como os ossos secos, termos agora a vida espiritual, aquela verdadeira vida espiritual que é nada mais, Senhor Deus, do que o próprio Jesus Cristo vir viver a sua vida em nós. Dá-nos, Senhor Deus, a graça de nós podermos, com os nossos olhos, com a nossa, observarmos a realidade de que aquele grande exército que o nosso Deus se refere a ele no livro de Ezequiel 37:10 possa ser a realidade, que nós possamos contemplá-la dentro de bem pouco tempo. E rogamos essas bênçãos, pedindo também que abençoe todas as famílias, não somente os adventistas, mas também todos os demais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.